Meu nome é Maria Vitória Truffi Balário. Eu nasci aqui em São Paulo, no dia 9 de junho de 1947. Eu trago coisas boas da infância. Eu morava em Pinheiros. Então, numa rua que não tinha saída, então foi assim um lugar gostoso para brincar, não tinha carro passando. Há tantos anos atrás, quer dizer, eu guardo boas coisas da minha infância. Eu conheci meu marido em Mackenzie, engenharia, eu fazia secretariado e ele engenharia. Aí o que aconteceu? A gente namorou um tempo, aí deu uma separada de alguns meses, assim. Aí quando nós voltamos, ele já quis ficar noivo e quis marcar casamento, tudo. Nisso eu estava já no cursinho para a faculdade de Direito. Aí eu cheguei a entrar na primeira fase da faculdade de Direito, tudo, só que aí meu pai e o meu marido me confaram, não, bobagem, fazer faculdade. E aí casei logo, depois, com 22 anos, eu já tinha meu primeiro filho. Aí assumi a casa, os meninos, eu gostava da minha, sabe, eu nunca fiquei revoltada porque não fiz a faculdade, ou por isso. Não, eu me acostumei muito com a ideia de ser mãe, de cuidar deles, e foi tudo assim transcorrendo normalmente, porque eu tinha um ótimo marido, um pai excelente. Aí sabe quando você fala, puxa vida, o que eu quero mais, né? E assim foi transcorrendo muito bem até que aconteceu o pior, né? O meu marido morreu. Eu tinha os meus 3 meninos e ele morreu assim, eu estava com 40 anos e ele 50. Moral da história, eu tinha um menino de 19, um de 21, de 19 e o Rodrigo com 15. Aí que meu mundo deu uma parada, porque eu era assim, sabe, muito acostumada de viver uma vida boa, de ter transcorrer tudo assim bem. De repente eu fiquei com uma função de pai e de mãe. Foi uma fase bem difícil da minha vida. Eu não aceitava de jeito nenhum, meus filhos ficaram muito revoltados que o pai morreu. Aí eu fui me indo com aquela, empurrando, né, como quem diz, até que veio aí a pior catástrofe da minha vida. O Rodrigo, com 22 anos, que era meu filho caçula, vai para a faculdade, estava na faculdade, entrou sem fazer cursinho, inteligente e tudo. Aí está na faculdade, um dia ele chegou em casa, fechou a porta. Eu abri a porta, ele estava de cócora, sentado no chão. Eu falei, Rô, o que aconteceu? Mãe, eu não vou mais para a faculdade. Não, eu falei, por quê? Porque lá está cheio de polícia. Eles querem me pegar, eles ficam me azucrinando. E aí eu falei, Jesus, o que é isso? Porque eu não sabia o que era aquilo. Aí ele ficou um tempo assim, ele não queria sair, ele não queria tomar banho, ele não queria comer. Fui para o psiquiatra. O psiquiatra deu todos os diagnósticos possíveis, menos o que era o dele. E aí piorava, porque ele não tinha situação de tomar aqueles remédios, ele ficava pior. Tipo remédio para depressão, né? Ele ficava pior. Quando ele começou a se ficar ruim, os psiquiatras não estavam acertando com ele. O meu filho, você vê como o mundo é, o meu filho do meio foi passar um Réveillon em Fortaleza e lá eu escrevi, naquela época não tinha Zap, eu telefonei e falei para ele, Fernando, o seu irmão não está bem. Eu não sei o que fazer, eu estou sozinha porque eu sou viúva. Um morava lá, que ele foi visitar o irmão que morava lá, o mais velho. E ele foi comentar isso com o rapaz e falou assim, o que acontece? Falou, minha mãe é viúva, coitada, meu irmão está doente, ela está gastando uma nota de remédio, psiquiatra. Aí ele falou, então você achou a pessoa certa. Eu sou de um grupo do Hospital São Paulo que chama PROESC. Você não quer falar para sua mãe fazer uma avaliação? Uma avaliação? Porque é uma triagem, tudo. Bom, lá eles mataram que ele tinha esquizofrenia. Trouxe uma tranquilidade, só que eu fiquei apavorada porque o que eu ouvia a respeito eram coisas horríveis, que não era o caso dele. Porque ele era um menino tranquilo, ele nunca fez mal assim para ninguém, o mal era só para ele. Porque ele não queria sair, ele não queria comer, ele não queria tomar banho, né? Aí quando ele começou a se tratar, ele começou a se sentir melhor, porque o remédio era específico, né? Aí eu comecei a ficar mais tranquila, ele participou anos desse projeto lá no Hospital São Paulo, até que chegou num ponto que eles falaram que ele estava estável, quer dizer, é uma doença que não tem cura, né? É uma doença que fica estável, mas... E ele estava em condições estáveis. Aí a coordenadora geral falou, olha, eu sinto muito, eu vou ter que dispensar o Rodrigo, porque ele está estável e tem gente precisando muito mais que ele.
Porque ele foi um menino que, com essa doença, ele nunca foi internado, ele nunca tomou nenhuma atitude de fazer alguma malvadeza, né? Não, porque ele, quando ele soube que ele tinha uma doença e que ele precisava tomar remédio, ele assumiu. Aí foi me armando de coragem, falei, não, se Deus pôs isso na minha frente, eu vou ter que encarar, né? Aí comecei a receber ajudas do Proesc, eles me indicaram, por exemplo, o SECO, e aí eu fui para lá, sabe? Aí ele já tinha alguma coisa assim, não tão pesada como o Proesc, porque o Proesc, onde ele começou, é bem pesado, porque lá os casos de esquizofrenia bem graves, né? Pessoas bem assim. E ali não, já era mais tranquilo, tudo. Aí ele começou a fazer, graças a Deus eu consegui. Aí eu já achei uma segurança, até que lá no SECO eu conheci o Olga Costa, porque foi começar a pandemia e a gerente do SECO, que era a Irene, uma pessoa maravilhosa, falou, eu vou apresentar você para o Olga Costa pela internet, vocês vão ter alguma coisa, porque não podia ir lá, né? Eles ficaram todos sem poder fazer. Aí nós entramos, ele ficou amando, porque ele tinha aquele contato com todas vocês. Foi interessante, porque ele não podia ficar sem atividade, né? Eles precisam de atividade sempre. A minha primeira imagem foi quando foi no teatro, que ele conseguiu lá representar, ele era o sol. Fiquei super assim, contente de ver, né, ele se desenvolvendo ali tão bem, representando ainda mais o sol, né? Foi uma experiência para a mãe, assim, tranquila, né? Ele está agora na fase de tomar o remédio que é possível, não pode tomar mais. Ele está no teto, porque ele está tomando desde 20 e poucos anos, né? Pensa bem, ele tem 49, então ele está no teto. Então, de vez em quando, ele apresenta alguma coisa, aí eu vou no psiquiatra, que ele está se tratando no CAPS agora. Chega lá, o médico, então, sabe o que eles fazem? Ele vai dando assim, vamos dar mais um Aldol. Vamos dar mais um Depaquine, vamos dar, porque ele não pode tomar mais clozapina. Só que essas coisas afetam um pouco ele. Ele está numa fase assim, chata. Eu noto que ele está chateado. Mas sabe, vou lá, não tem mais o que fazer. Eu acho que isso daí foi alguma coisa que eu tinha que passar e que não sabia que ia ter a força que eu estou tendo. De carregar isso, enfrentar. Você vê, eu tenho 77 anos. Eu vou para todo lugar com o Rodrigo. Super ativa. Eu vou, às vezes, em lugares que, sabe, não é bem o meu fazer trilha, vamos supor. Porque, às vezes, ele tem uns passeios lá no SECO que tem que fazer trilha, que tem que fazer. Eu não desisto, vamos embora. Eu vou para justamente... Eu acho que dá essa força para ele, que ele só conta comigo, né? Ele está contando só comigo. Agora, eu não sei no futuro como seria. Algumas pessoas ficam chocadas com isso que eu vou falar. Mas eu sou, assim, muito católica e eu converso muito com Nossa Senhora, né? Eu acho que se ela foi mãe dele e aceitou tudo aquilo, eu posso conversar com ela de igual. Às vezes eu falo, sinceramente, se ela tiver que levar alguém, que leve a gente junto. Ele não pode ficar sozinho Então eu falo, poxa, tem tanta gente que vai junto, eu queria ir junto com meu filho, porque assim ele não vai sofrer nem eu. Porque, sabe, eu acho que vai ser uma barra se acontecer alguma coisa para um, para outro, porque a gente é super unido. A gente vai nos lugares, ele está sempre me procurando, ele está sempre me mandando coraçãozinho. O vínculo, assim, é muito grande, né? Para um ficar sem o outro, né? Então, a gente vai indo, assim, eu penso assim, que Deus há de dar uma solução certa quando precisar ser. Inclusão, eu penso nisso tudo que o Rodrigo está tendo, né? Porque na época da doença dele, ele perdeu tudo que ele tinha. Os amigos da faculdade, namorada, parentes, sabe? Porque ele virou uma aberração, vamos supor, perante os outros. Aí a gente vai para esses lugares que acatam o filho da gente, né? Tratam com carinho, respeitam. Ali ele vai ver que tem outras pessoas também com problemas, né? Tem os autistas, tem o síndrome de Down, tudo. Então, eu acho que ali é uma inclusão perfeita para um filho que está com problema. Porque, às vezes, a gente vai num lugar que só tem gente, em reuniões, vamos supor, que só tem gente numa boa, eles ficam assim, o seu filho é especial?
o seu filho é assim, o seu filho é assado. Eu acho, ele fica chateado, né? E num lugar que cada um tem um probleminha, por pequeno que seja, ele se sente incluído, né? Então, a inclusão, eu acho que é uma das melhores coisas que antigamente não tinha, né? A pessoa com esquizofrenia era abandonada num manicômio, tocando choque, a própria família rejeitava, né? A própria família. Hoje em dia não, graças a Deus tem uma aceitação, né? Olha, eu penso em dar uma posição para ele, que eu consiga mantê-lo, né? Que eu consiga dar os remédios que ele precisa, porque às vezes não tem no posto o remédio gratuito de alto custo, né? A gente tem que ter uma reserva para poder comprar esse remédio, né? Eu, como assistente social lá do Proesc, a gente conseguiu aposentá-lo, que já foi uma grande vitória, né? Porque ele pelo menos tem a pensãozinha dele, já dá para alguma coisa, né? Porque ele recebe, ele fica todo feliz. E ele fica contente, quando ele recebe, ele fala, mãe, eu recebi, eu vou te convidar para ir no Mac, porque ele sabe que a nossa vida é tudo contado. Não dá para ir em restaurante, não dá para fazer certas coisas, né? Graças a Deus nunca precisou internar, que é o pior, né? Sim. O pior de tudo, internar por causa de falta de ajuda da mãe, que às vezes a mãe não liga se tomou o remédio, se não tomou. Se faltou o remédio, não vai procurar comprar. Eu sei porque eu vejo casos, né? A gente participa desses grupos de mães, coisas tristes que acontecem com o pessoal da esquizofrenia que para de tomar o remédio. Primeira coisa é entrar em surto, né? Eu tenho sonhos. Eu sonho que, quem sabe, vai aparecer alguma coisa para ajudar o Rodrigo com essa doença, né? Quem sabe tenha, porque eu falei, meu Deus, está tudo tão evoluído, né? Porque eu fico muito triste de dizer que não tem mais remédio, né? Que esse problema de fazer anestesiar e dar os choquinhos não é para todos que dá efeito, né? O psiquiatra falou. Então, eu tenho vontade de ajudar ele, né? Mas não está em mim, né? O que eu posso fazer como mãe, eu faço.